Você teve um dia cansativo e está andando estressado pela cidade. Até que de repente você percebe uma bela casinha com um belo jardim e decide parar por alguns segundos para apreciar a cena. E isso faz com que o estresse vá completamente embora e que você se torne uma pessoa mais calma. Ou então, para aqueles que têm uma veia mais artística, pode ser que você esteja procurando o tema para uma poesia ou para uma música, mas é como se a sua mente estivesse completamente vazia e nenhuma ideia viesse à tona. Mas aí você decide que vai lá na praia assistir o pôr do sol. E esse pôr do sol funciona como se ele estivesse iluminando as suas ideias. É como se a harmonia do mundo exterior afetasse a harmonia do teu mundo interior, porque agora você tem 1 milhão de ideias, 1 milhão de inspirações. Nenhuma delas é diretamente sobre o sol, mas de alguma forma ter assistido aquele pôr do sol fez toda a diferença. Essa influência do mundo objetivo que nos cerca em relação ao nosso mundo subjetivo, a nossa mente, o nosso coração, é estudada por uma área da filosofia chamada de estética. E mesmo aqueles que nunca ouviram falar em estética na vida, já sabem meio intuitivamente como é que ela funciona. Você sabe que se você convida uma pessoa para sua casa, você tem a obrigação de deixar a casa bonita e arrumada. Já pensou? Você convida alguém para jantar, certo? E você oferece de fato um bom jantar, a comida está maravilhosa, mas você deixou uma camisa jogada na cadeira da sala. Você sabe que se você estivesse no lugar e na situação daquela pessoa, isso te incomodaria. Você não sabe explicar por que te incomodaria, mas simplesmente incomodaria. Então, quando você valoriza alguém, quando você ama aquela pessoa, você não faz o mesmo com ela. Nós temos esse senso estético quase intuitivo. Os filósofos estudam sobre a estética já há milênios e mais recentemente a psicologia social vem nos dar cada vez mais evidências. Aqueles que conhecem a teoria das janelas quebradas sabem, por exemplo, que ambientes que já foram vandalizados têm uma tendência de sofrer mais vandalismo. Como assim? Isso já foi testado diversas vezes, de diversas formas, mas um dos exemplos foi feito com carros abandonados no meio da rua. Os cientistas deixam carros em diferentes regiões da cidade e percebem que, normalmente, esses carros acabam tendo peças roubadas ou acabam sendo vandalizados depois de algum tempo. Mas o índice de vandalismo é muito maior entre os carros que já estavam com alguma partezinha amassada, que já estavam com algum arranhão, com algum vidro quebrado. Então, é como se a desarmonia convidasse mais desarmonia, enquanto a harmonia nos convida a preservar aquela coisa, a cuidar, a zelar, certo? E esse estudo da estética, para entender as relações humanas, já tem o seu valor, mas ele pode ir além. Ele pode ser uma porta de entrada que nos faz perceber discussões suprassensíveis. Como assim? A filosofia, muitas vezes, estuda temas que não são diretamente materiais, não são coisas que a gente pode pegar, que a gente pode ver diretamente, que a gente pode sentir o cheiro, que a gente pode sentir o gosto, certo? A justiça, por exemplo, é um tema de grandes discussões filosóficas, mas a gente não tem partículas de justiça por aí, você não tem como apontar na direção da justiça, você não tem como pegar na justiça com as suas próprias mãos. O máximo que você pode ver é a justiça se manifestando. Um juiz que tomou uma decisão acertada, ou uma pessoa que tomou uma decisão justa na sua vida pessoal, tá certo? Essas questões mais abstratas, muitas vezes são questões que a gente percebe apenas com o nosso intelecto e não com os nossos sentidos. Mas quando a gente fala da estética, é como se a gente tivesse um casamento entre os sentidos e o intelecto. Às vezes a estética, ela consegue encapsular perfeitamente conceitos abstratos. E vou dar até um exemplo pessoal que eu quero talvez aprofundar em outro vídeo, certo? Mas o fato é que hoje eu sou católico e durante a maior parte da minha vida, pelo menos da minha vida consciente, como adolescente, como jovem adulto, eu era ateu. E uma coisa que eu não entendia muito bem era como as pessoas falavam sobre a bondade estar relacionada com Deus, a bondade estar relacionada com a igreja, sendo que, bom, eu fui ateu durante muito tempo e eu não queria chutar as pessoas no meio da rua, né? Então isso era algo que assim me deixava com um certo dilema. E esse dilema se resolveu olhando para os vitrais das catedrais. Quem não sabe o que é um vitral são aquelas janelas que muitas vezes a gente vê na igreja, elas são multicoloridas e elas costumam retratar alguma imagem de uma cena bíblica ou de uma cena relacionada a algum santo. E o que acontece? Uma catedral normalmente é belíssima. E essa catedral foi construída por um arquiteto. Então, de certa forma, ela é uma obra do ser humano. Mas, quando é que a catedral ela atinge o seu ápice da beleza? É quando o sol atravessa os vitrais. A beleza de uma catedral à noite é inegável, mas a beleza de uma catedral quando o sol está atravessando os vitrais dela
e ela é toda iluminada no seu interior por aquelas luzes multicoloridas, é muito superior. E o ponto é que o arquiteto, ele consegue construir a catedral, ela é uma obra humana, mas o Sol está muito além da capacidade humana de construção. O arquiteto não poderia construir o Sol. O máximo que ele pode fazer é se permitir ser atravessado pelo Sol. Permitir que a obra dele seja atravessada pelo Sol. Da mesma forma, eu enxergo a bondade humana. É possível que todo ser humano tenha obras boas, belas obras. Porém, quando você permite, quando você pede, até mesmo em oração, para que esta boa obra seja atravessada pela vontade de Deus, quando você se coloca apenas na condição de que você é apenas uma janela e você quer que a luz de Deus atravesse você, esse é o ápice que você pode atingir. Talvez eu não tenha me expressado da melhor forma, como eu disse, esse é um assunto que merece um vídeo próprio, mas eu quero que vocês percebam aqui como, através de algo que é material, certo? Uma construção, uma igreja, um vitral, eu consegui perceber, e não só eu, tá? Isso é uma coisa que outras pessoas já perceberam antes de mim, consegui perceber algo completamente abstrato. Então a estética, ela retrata um pouco desse casamento entre o material e o abstrato. Chegando ao ponto de que através da estética, você consegue mandar mensagens que são maiores do que elas mesmas. Como assim? Você tem um autor que ele fala sobre a justiça, sei lá, o Michael Sandel, por exemplo, e em todos os livros dele, digamos que ele tivesse falado apenas sobre a justiça, esse fosse o único tema de discussão desse autor. Eu não poderia tirar desse autor uma conclusão sobre o amor. Eu só poderia concluir coisas sobre os temas dos quais ele falou, certo? Então, se o autor fala sobre a justiça, eu posso, concordar com os argumentos dele, ou 2, eu posso discordar, mas o fato de que eu li aquele argumento me fez pensar sobre o assunto, me deu uma movimentada nas ideias, e de certa forma o autor me impactou, mesmo que seja para que eu discorde dele, tá bom? Isso é a influência que a gente tem através dos argumentos, através da razão. Mas a inspiração que nós recebemos através da estética é um fenômeno completamente diferente, tá? Quando eu vou pensar aqui nos assuntos para os vídeos, eu normalmente gosto de ouvir música. Então eu tô lá ouvindo música clássica, eu tô ouvindo lo-fi às vezes. Pra mim eu gosto mais de música instrumental, certo? Às vezes um jazz, por exemplo. E o compositor de jazz talvez tenha feito aquela música pensando, sei lá, na namorada dele. Mas eu coloco aquela música e fico ouvindo nos meus fones de ouvido e ela me dá vários insights sobre a cultura da ostentação, que foi o tema do meu último vídeo, vocês podem assistir aqui no canal, tá certo? Mas o ponto é o seguinte, ora, aquele cara que fez a música pensando em um determinado assunto, ele me deu uma inspiração sobre um assunto completamente diferente. Então a mensagem é maior do que ela mesma. Eu posso contemplar o pôr do sol, e contemplando o pôr do sol, eu tenho ideias sobre o meu amor pela minha esposa, eu tenho ideias sobre a minha vocação como professor, eu tenho ideias sobre 1 milhão de assuntos que não têm uma relação direta com o próprio sol, certo? Então esse processo de inspiração cria mensagens maiores do que elas mesmas. É algo que realmente foge a essa relação de causalidade que a gente normalmente tenta quantificar, tá? Por exemplo, eu falei que contemplar uma bela paisagem pode ser uma coisa que te acalma. Mas se você tentar receitar no seu dia, não, eu vou passar meia hora do meu dia contemplando uma bela paisagem e quando der o 31º minuto já acabou, é uma coisa que eu vou fazer apenas seguindo aqui metodicamente. Bom, então não vai fazer efeito. Porque parte do efeito da estética está no deixar fluir, certo? Se você não deixa fluir, não vai acontecer. E como é que a gente restaura isso? Porque, eu tô falando que a beleza, ela tem um impacto sobre as nossas vidas, né? Então o que é que você pode fazer na prática? Você vai comprar obras de arte? Você vai, sei lá, passar teu dia num museu? Não, certo? A primeira coisa é transformar a si mesmo. É tentar restaurar um senso contemplativo. O que é contemplar algo? É você observar uma coisa sem tentar entendê-la, nem alimentar o desejo de possuí-la, certo? Você está observando aqui, sei lá, as flores no campo, mas você é um biólogo tentando entender o sistema de reprodução das flores, então você provavelmente não vai aproveitar da melhor forma, você não vai contemplar, você não vai deixar que a estética te impacte, certo? Não que biólogos não possam ser esteticamente impactados, mas nesse momento você tem que
largar o senso de compreensão. Você não está ali para estudar, você está ali só para observar, para sentir, tá bom? Outra coisa, você vai contemplar um ambiente rural, sei lá, um sítio, certo? Mas você vai lá com o olhar de alguém que quer comprar aquele sítio. Então você está avaliando, você tá pensando aqui no momento futuro que você vai ser dono do sítio. Você não está vivendo o momento presente. Quando a gente olha para as coisas com um olhar de desejo, o que é que a gente está pensando? A gente está pensando em um futuro possível onde nós seremos donos, onde nós seremos possuidores daquilo. Mas aí quando você está vivendo esse futuro possível dentro da sua mente, você não vive o momento presente, tá? Então, se você criar o hábito realmente de algumas vezes no teu dia você parar, vai para a janela de onde você estiver e tenta contemplar, seja lá o que estiver diante de você, mesmo que seja feio, pô. Mas é um monte de carro buzinando. Pronto, agora você tomou consciência de que tem um monte de carro buzinando e agora você entende, por exemplo, por que você está irritado, você não sabe por quê. O fato de que você parou para contemplar aquela realidade feia, aquela realidade agressiva, certo? Fez com que agora você saiba, poxa, todo dia eu tô irritado com meus colegas de trabalho, mas todo mundo me trata bem. Talvez o fato de que tem um monte de carro buzinando lá de fora da sua janela tenha alguma coisa a ver com isso, tá bom? Mas outras duas dicas que eu posso dar para vocês são bem mais práticas. A segunda dica tem relação com a antiguidade, tá? Atualmente, as coisas são muito focadas no seu senso prático. Então, uma mesa, ela não é feita para ser uma bela mesa. Um banco que você vai sentar não é feito para ser um belo banco. Ele é feito meramente para ter, vai ter 4 pés para sustentar e vai ter uma base, certo? As coisas na modernidade, elas são pensadas muito apenas na utilidade e elas abandonaram um pouco essa discussão da estética por motivos que eu posso aprofundar em vídeos futuros. Mas o ponto aqui se você tiver a oportunidade de comprar antiguidades, ou se na sua família houverem pessoas que possuem aqueles móveis mais bonitos, antigos, decorativos, preserve isso com você, tá certo? Se você tiver na sua família. E se você tiver a oportunidade de comprar antiguidades, compre-as. Aí você vai me dizer, Pedro Ângelo, mas comprar antiguidade no antiquário é um negócio caro. E é mesmo. Mas a questão é que, por exemplo, eu tenho aqui em casa móveis que eu herdei dos meus avós, tá? Móveis que têm, sei lá, mais de 50 anos. E eu tenho a garantia, eu tenho a forte convicção, pelo menos, de que eles vão continuar durando mais 50 anos. Porque antigamente as coisas eram feitas com uma qualidade para atravessar gerações. Tá bom? Enquanto hoje, se eu vou numa loja de departamento e compro um móvel, eu já tenho quase certeza de que em 10, 15 anos esse móvel vai se desfazer. Então, de fato, comprar antiguidades é uma coisa mais cara. Às vezes nem tanto, tá? Porque às vezes as pessoas querem se desfazer mesmo, infelizmente as pessoas não valorizam esse tipo de coisa. Mas normalmente acaba sendo uma coisa mais cara. Mas é um tipo de investimento que você pode durar a sua vida toda. Você sabe que se você comprar aquele móvel, ele vai durar para os seus filhos, talvez até para os seus netos, se você cuidar dele com o rigor necessário, tá? E a terceira coisa é o contato com a natureza. Todos nós temos um céu sobre as nossas cabeças, certo? Um dos momentos que eu mais comecei a prestar atenção nessa questão do céu foi durante o isolamento social que todos nós vivemos nos últimos anos. Na época eu namorava com a minha esposa, certo? Nós morávamos em casas diferentes, éramos namorados. E a gente costumava trocar mensagens e olhar para a lua. Porque eu estava na minha casa, ela estava na casa dela. E uma das poucas experiências que a gente podia compartilhar, que não era uma experiência que vinha da tela do celular, né? Eu podia mandar um vídeo, eu podia mandar um meme para ela. Mas como é que eu mostro uma coisa no mundo real para ela? Eu dizia, olha para cima, olha como a lua está bonita. E todos nós, independentemente de onde nós estejamos, nós temos uma bela lua sobre nós quando anoitece. E você, nas suas circunstâncias, vai ter também as belezas naturais da sua cidade. Aqui em Fortaleza é uma cidade que tem sempre um belo pôr do sol, independentemente de onde da cidade você esteja, certo? Bom, quem estiver na parte da praia vai contemplar melhor. Mas, normalmente, na hora do pôr do sol, eu estou bem distante da praia. E ainda assim tem alguns locais onde, assim, olhando para o céu, ele fica com aquela beleza entre o azul e o laranja, sabe? Aquele tom belíssimo. E é uma particularidade da minha cidade que, com o senso contemplativo, eu consegui observar com mais minúcia. Mas essas talvez não sejam as únicas dicas possíveis sobre como melhorar o nosso senso estético, como melhorar a nossa apreciação estética. Se você tiver mais alguma dica a acrescentar, eu estou, como sempre, te esperando aqui nos comentários. E se você puder contribuir com o seu like para esse vídeo, ele vai ajudar muito esse vídeo a chegar até mais pessoas. Muito obrigado e até semana que vem.